Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 5 de março. O governo de São Paulo decretou estado de emergência pelo vírus da dengue. A decisão foi tomada pelo Centro de Operações Emergenciais, coordenado pela Secretaria Estadual da Saúde e oficializada nesta manhã. O decreto deve ser publicado no Diário Oficial da União ainda hoje. Até ontem, o estado tinha confirmado 300 casos da doença para cada 100 mil habitantes. Além de São Paulo, Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Amapá também decretaram estado de emergência para a doença de janeiro até agora. Com o decreto, gestores públicos vão destinar recursos no combate à doença sem necessidade de licitação, além de aporte do Ministério da Saúde. O governo pretende ainda ampliar o número de equipamentos de fumacê. E mudando de assunto, o governo quer que a nova ferramenta FGTS Digital seja usada para obter consignado privado. A ideia é substituir a modalidade pelo saque aniversário. O governo federal tem uma proposta para permitir aos trabalhadores formais do setor privado utilizarem a plataforma do FGTS Digital para obter empréstimos consignados sem precisar da autorização da empresa empregadora. Essa possibilidade ainda está em discussão pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. A iniciativa, que visa impulsionar o crédito consignado para os trabalhadores do setor privado, pode representar uma maneira de compensar a eventual extinção do saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No consignado privado, a ideia é que o trabalhador possa contrair empréstimos com garantias de valores depositados no FGTS, o que reduz o risco de inadimplência para as instituições. Com isso, elas poderiam ofertar o crédito com as melhores condições do mercado. Já o saque aniversário também pode ser visto como uma solução para uma emergência financeira, como quitar uma dívida com juros altos. A diferença é que o valor movimentado é do próprio trabalhador. O saldo sacado, usado em investimentos, também poderia render mais que o FGTS. O problema é que o trabalhador que opta pelo saque aniversário deixa de ter direito aos valores do FGTS em uma eventual demissão. Atualmente, cerca de 15 bilhões de reais estão comprometidos como garantias para empréstimos bancários. O Instagram e o Facebook estão apresentando instabilidade hoje. Até agora foram registradas mais de 19 mil reclamações de usuários do Instagram no Brasil, enquanto o Facebook mais de 27 mil. As notificações começaram a disparar há pouco, por volta do meio-dia. Outros países também relataram problemas. Ainda não se sabe o que teria causado essa condição. E as buscas pelos fugitivos de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entraram no 21º dia e superaram o episódio da caçada por Lázaro Barbosa, em Goiás, em 2021. Na época, Lázaro ficou foragido por 20 dias depois de matar 4 pessoas da mesma família no Distrito Federal. Há 21 dias, em 14 de fevereiro, 2 detentos empreenderam a primeira fuga da história de um presídio federal de segurança máxima, ao escapar da unidade prisional de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A penitenciária é uma das 5 administradas pela União. Até o momento, apesar das operações de busca envolverem mais de 600 agentes, helicópteros, drones, equipamentos que captam calor humano e cachorros farejadores, os presidiários seguem foragidos. A caçada pelos fugitivos superou o tempo de busca por Lázaro Barbosa, conhecido como Maníaco do Centro-Oeste. Ele matou 4 pessoas da mesma família no Distrito Federal, ficou 20 dias foragido até ser morto pela polícia em Cocalzinho de Goiás em 2021. Em Mossoró, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que teriam ligações com o Comando Vermelho no Acre, conseguiram escapar durante a madrugada. Moradores alegaram ter visto a dupla em diversas ocasiões. Eles teriam feito uma família de refém na zona rural da cidade e, na ocasião, a polícia também encontrou pegadas, calçados, roupas e uma corda em uma área de mata.
3 pessoas foram presas em flagrante suspeitos de terem facilitado a fuga dos detentos. Também o dono de um sítio em Baraúna foi preso suspeito de ajudar os fugitivos. A Polícia Federal passou a oferecer uma recompensa de R$30 mil por informações que levem à captura dos foragidos. Nós seguimos para os destaques internacionais, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos suspenderam temporariamente uma lei estadual do Texas que permite a detenção ou até mesmo a expulsão de imigrantes que atravessaram irregularmente a fronteira a partir do México. O principal tribunal americano informou que a suspensão vale até o próximo dia 13 de março. A corte analisa uma ação apresentada pelo governo de Joe Biden que acusa o Texas de exceder suas atribuições ao exercer controle sobre as fronteiras, área de jurisdição federal. Na semana passada, o juiz distrital David Ezra já havia suspendido os efeitos da lei SB 4 por considerar que o controle de fronteiras é uma atribuição de Washington. O governador republicano do Texas, Greg Abbott, promulgou o texto em dezembro de 2023 com o objetivo de defender o estado do que chamou de uma invasão. Aliado de Donald Trump, Abbott é um crítico de Biden e culpa o presidente americano pela crise migratória. Considerada uma das leis mais severas contra a migração, a SB 4 permite que a polícia e as forças de segurança do Texas prendam pessoas que não consigam comprovar que atravessaram a fronteira de maneira legal, independentemente do tempo em que já estiverem no território americano. Os detidos podem ser condenados a até 20 anos de prisão ou expulsos para o México, sem considerar se o país vizinho pode aceitá-los ou não. Hoje é um dia importante para a corrida à Casa Branca. Os cidadãos americanos vão votar em 15 estados e um território em uma data conhecida como Super Terça, crucial no calendário das primárias presidenciais nos Estados Unidos. A data vai confirmar o duelo entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro. Nesta super terça estão em jogo mais de 1/3 dos delegados do partido e esta pode ser a última oportunidade para a única adversária de Trump, Nikki Haley, que soma 43 delegados. Com exceção das primárias de domingo em Washington, vencida pela ex-governadora da Carolina do Sul, seu adversário já ganhou em todos os estados que já votaram. Para os democratas, o suspense é menor, uma vez que a nomeação de Biden é mera formalidade e ele deverá ser o candidato do partido. Dezenas de milhões de americanos foram convocados às urnas desde o estado do Maine, no extremo nordeste dos Estados Unidos, até a Califórnia, na costa oeste, passando pelo Texas, no sul, e até a Samoa Americana, um pequeno território no Pacífico. Tradicionalmente, este dia impulsiona os candidatos à nomeação ou frustra as aspirações de alguns deles, concentrando toda a atenção e somando esforços, tanto humanos quanto de arrecadação de fundos. É a ocasião em que os candidatos demonstram se são capazes de mobilizar eleitores com perfis e origens geográficas muito diferentes. E falando das mudanças climáticas, a Organização Meteorológica Mundial revelou hoje que o atual episódio do El Niño é um dos mais fortes já registrados e fez um alerta de que as temperaturas devem permanecer altas até maio. O fenômeno perde progressivamente a força, mas vai continuar a ter impacto sobre o clima mundial nos próximos meses, alimentando o calor captado pelos gases do efeito estufa emitidos pelas atividades humanas. O El Niño corresponde ao aquecimento de grande parte do Pacífico tropical e aparece com uma periodicidade de entre 2 a 7 anos, com duração de 9 a 12 meses. O fenômeno modifica a atmosfera em escala planetária e aquece áreas distantes, com um impacto que se soma às alterações climáticas provocadas pelas atividades humanas. O atual episódio, que começou em junho de 2023, atingiu o pico entre novembro e janeiro, com um valor máximo de quase 2 graus Celsius acima da temperatura média da superfície do mar. A OMM indica que existe a possibilidade de que Laninha, que ao contrário do El Niño provoca a redução das temperaturas, se desenvolva mais tarde este ano, depois de um período de condições neutras entre abril e junho. E essa edição termina aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Tchau!